Atendendo a pedidos, eu estou fazendo hoje um vídeo sobre a ressurreição de Jesus. Existem provas históricas de que Jesus realmente ressuscitou? Quais são as teorias contra a ressurreição corporal de Jesus? Existem tais teorias? Primeiro, nesse vídeo eu vou mostrar rapidamente as teorias contra a ressurreição de Jesus. E depois os argumentos e as provas históricas da ressurreição de Jesus que se contrapõem a essas teorias. Temos a teoria Reimarus. O que diz a teoria Reimarus? De que os apóstolos sumiram com o corpo de Jesus para indicá-lo como o Messias proclamado em Daniel, nas profecias de Daniel. Essa teoria do século XVIII, de Hermann Samuel Reimarus. Esta tese de Reimarus é simplória demais, porque a historicidade da ressurreição ela é muito forte. Os próprios apóstolos não tinham ânimo para admitir que Jesus ressuscitou, quanto mais vontade para forjarem essa fraude e roubarem o corpo de Jesus. Pela história, sabemos que os judeus, cedo ou mais tarde, iriam desprestigiar a pregação dos apóstolos, porque, sabendo da fraude, do roubo do corpo de Jesus, simplesmente não dariam mais crédito à pregação dos apóstolos. Por quê? A pregação dos apóstolos era fundamentada exatamente na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o selo de legitimidade dessa pregação. E isso não aconteceu. Os judeus deram sim crédito à pregação dos apóstolos, tanto que essa pregação perdurou durante o decorrer dos séculos até os dias de hoje. A teoria Barth-Paulus vem de Carl Friedrich Barth e Herbert Gottlob Paulus, que defenderam a ideia de que Jesus não teria morrido na cruz e foi sepultado vivo. Jesus teria tomado um sedativo e os aromas usados pelas mulheres para ungir o seu corpo o teriam reanimado. O estudioso alemão Holger Kersten teria ainda acrescentado que após Jesus ser reanimado, teria passado seus dias na Índia. Essa tese também é muito fantasiosa, pois a própria arqueologia ela identificou o sepulcro de Jesus e toda a história bíblica que não fala em nenhuma fraude. A arqueologia confirmou todo o decorrer do relato da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O próprio desenrolar da paixão, a flagelação, a coroação de espinhos, o ferimento do lado, toda a crucificação, todos esses dados afirmam cabalmente que Jesus realmente morreu. Não teria como ele ter sobrevivido dessa forma, ainda mais por todo o sofrimento que passou. Aliás, em João 19:33, os soldados romanos afirmam categoricamente que Jesus teria morrido. A teoria Maxen. William Maxen defende que não foi Jesus que ressuscitou, mas sua mensagem, que não foi emudecida, não foi calada com a morte de Cristo. As aparições de Jesus nada seriam do que os cristãos formulando a sua experiência íntima com essa mensagem que superou os obstáculos e continuou a viver. Essa teoria diz o quê? Que não foi Jesus que ressuscitou, mas a mensagem que continuou viva mesmo após a morte de Jesus. Contudo, essa tese também é muito simplória, porque a historicidade dos evangelhos mostra que a ressurreição de Jesus não é prolongamento da mensagem de Jesus, mas sim a ressurreição corpórea de Cristo. Também existem a tese dos mitos orientais. Certos historiadores afirmam que existiam muitos mitos de deuses orientais que voltariam à vida depois da morte, como na Ásia Menor, Adonis, Astarte, Atis, Cibele. No Egito, como Ísis e Osíris. Essas ressurreições se inspiram pelo fato de que a natureza morre no outono e renasce na primavera seguinte. O cristianismo, portanto, teria copiado esses mitos, segundo essa tese dos mitos orientais. A ressurreição seria apenas uma cópia desses mitos, e não algo historicamente realizado. Essa tese é fraudulenta,
Porque esses deuses mitológicos, eles não ressuscitavam propriamente. O corpo era considerado pelos gregos e pelos orientais o cárcere da alma. O corpo não era algo valorizado tanto pelos gregos como pelos orientais. Não era uma ressurreição corpórea que era defendida por esses mitos, por essas crenças. Logo, a ressurreição corpórea não seria uma vitória para um deus mitológico, mas há simplesmente um aprisionamento da sua alma. Portanto, a ressurreição nada tem a ver com ciclos e vegetação das estações da natureza. A ressurreição pregada por Jesus Cristo, a realizada em Jesus Cristo, é uma ressurreição corpórea e admite o retorno da alma ao corpo. O corpo no cristianismo não é o cárcere da alma, mas é um elemento que constitui o ser humano. Como Jesus se fez homem, ele ressuscita, ele também eleva o corpo humano à condição de estar em plena comunhão com Deus. A isso nós chamamos de ressurreição. O corpo de Jesus foi glorificado, assim como sua alma. A Palestina não era favorável à mistura religiosa. Os judeus não gostavam de misturar as suas crenças com as crenças dos pagãos. Portanto, é completamente simplório achar que os cristãos, que os judeus convertidos, iriam misturar a ressurreição de Jesus com mitos e crenças pagãs. Os judeus eram extremamente contra os mitos pagãos. Isso sem mencionar que se exigiria um tempo muito maior de ressurreição se olharmos para os mitos dos deuses orientais, dos deuses pagãos, e não somente 3 dias como aconteceu com Jesus. E essa contaminação com as crenças pagãs não tem o menor sentido também por causa disso. Isso sem mencionar, e que vamos falar daqui a pouco, que a ressurreição de Jesus tem uma forte historicidade, uma historicidade comprovada. E os mitos dos deuses pagãos são simplesmente mitos. E a lógica diz o seguinte: se esses mitos de deuses retornando à vida realmente existiram, como mitos, né? Foram fábulas contadas de geração a geração, isso não significa dizer que nenhum ser humano, pelo poder de Deus, após o relato desses mitos, não pode realmente ter ressuscitado. O fato de existirem contos da carochinha antes da ressurreição verdadeira, real, concreta, histórica de Jesus, não invalida a ressurreição de Jesus. É simples assim. Agora que nós vimos as teorias contra a ressurreição, nós vamos, além dos argumentos que eu já relatei, quando citei cada uma dessas teorias, como a teoria do mito dos deuses orientais, a teoria Marxten e tantas outras teorias, a teoria Reimarus. Todas essas teorias, além de já terem sido refutadas agora, eu vou mostrar para vocês, para nós fecharmos esse vídeo, que inclusive foi cobrado pelos internautas. Eu agradeço aí os nossos inscritos que pediram esse vídeo, esse tema. Nós vamos ver agora os argumentos a favor da ressurreição. E o primeiro argumento é o forte testemunho histórico do Novo Testamento. Faço-vos conhecer, irmãos, o evangelho que vos preguei, o mesmo que vós recebestes e no qual permaneceis firmes. Por ele também sereis salvos, se o conservardes tal como vou-lo preguei, a menos que não tenha fundamento a vossa fé. Agora percebam no versículo 3, transmiti-vos, antes de tudo, aquilo que eu mesmo recebi, a saber, o que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e que apareceu a Cefas, é um outro nome dado a Pedro, depois aos 12. Percebemos aqui uma seriedade que São Paulo dá ao anunciar o Evangelho centralizado no milagre da ressurreição. Tudo aconteceu
conforme as Escrituras. A ressurreição foi conforme as Escrituras. E o que antecedeu a ressurreição? O sepultamento. Então você vê aí uma sequência de acontecimentos históricos. Não se está usando aqui metáfora, mitos, fazendo nenhuma comparação. Está fazendo uma descrição histórica. Ele apareceu a Cefas, como já vimos. Depois do versículo 6. Posteriormente apareceu de uma vez a mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte vive até hoje. Alguns, porém, já morreram. Nesse versículo nós vemos aí o poder do testemunho, quase que um testemunho que poderia ter sido apresentado a um tribunal civil. Ele está tentando enfatizar que 500 testemunhas realmente viram Jesus ressuscitado. E ele continua que além dessas aparições de Jesus ressuscitado, ele apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por fim, depois de todos, apareceu também a mim como um abortivo, ou seja, apareceu também a São Paulo. Essa passagem foi escrita por volta de 56 depois de Cristo, 20 anos aproximadamente depois da ascensão de Jesus. O apóstolo quer apenas confirmar aquilo que ele está transmitindo em viva voz para a comunidade de Corinto, que ele mesmo fundou por volta de 51, 52 depois de Cristo. Aquilo que está no versículo 3. Transmiti-vos antes de tudo aquilo que eu mesmo recebi. Esta mensagem, que possui uma grande preocupação em ser histórica, em mostrar que aconteceram aparições, que tiveram testemunhas, ela deve ter sido transmitida a Paulo por volta de 35 depois de Cristo, por ocasião da sua conversão, ou por volta de 38 depois de Cristo, quando ele foi até Jerusalém conversar com Pedro. Nós percebemos neste texto o seu estilo de preocupação, de zelo em transmitir aquilo que realmente aconteceu. As frases são curtas, incisivas, dispostas segundo o paralelismo que lhes comunica um ritmo notável. A abstração feita dos versículos 6 e 8 diz-se que se trata de formas estereotípicas, forjadas pelo ensinamento oral e destinadas a ser frequentemente repetidas. Nesses versículos que lemos, encontram-se várias expressões que não ocorrem em outras cartas de São Paulo. Conforme as Escrituras, no terceiro dia, aos 12, apareceu. Expressão que só ocorre sob a pena de São Paulo no hino citado pelo apóstolo em 1 Timóteo 3,16. Estas indicações dão a ver que São Paulo, em 1 Coríntios 15, do 3 ao 8, reproduz uma fórmula de fé que ele mesmo recebeu, já definitivamente redigida poucos anos após a ascensão do Senhor Jesus. Esta forma deveria ter sido redigida por volta de 2, 5 ou 8 anos após a ascensão. O verso 6 quebra o ritmo do conjunto, talvez tenha sido introduzido posteriormente. Quanto ao verso 8, é por certo uma notícia pessoal que São Paulo acrescenta ao bloco, quando ele diz que apareceu Jesus também a ele como um abortivo. Vê-se, pois, que desde os primeiros anos da pregação do Evangelho já existia entre os fiéis uma profissão de fé na ressurreição de Cristo, formulada com frases breves e pregnantes. Tais frases eram transmitidas como expressões exatas da mensagem dos apóstolos. Ora, essa fórmula de fé antiquíssima professa a ressurreição corpórea de Cristo como realidade histórica. Para comprovar, havia testemunhas oculares, das quais, de São Paulo, muitas ainda viviam 20 e poucos anos após a ressurreição do Senhor. Perceba a preocupação de São Paulo em mostrar que não era uma ressurreição da mensagem, não era a mensagem que estava se sobrepondo à morte de Cristo, não era uma cópia de mitos pagãos, não era uma fraude de se procurar esconder o corpo de Cristo, mas era realmente ressurreição corpórea do Senhor.
Tal depoimento de primeira hora é um texto pré-paulino, concebido e transmitido pelos discípulos imediatos do Senhor como expressão da fé comum da igreja nascente. É de notar que São Paulo insiste no peso das testemunhas oculares. Muitas ainda viviam e podiam ser interpeladas pessoalmente. Não diz que creram, mas que viram. Jesus apareceu-lhes ressuscitado. O texto de 1 Coríntios 15, do 1 ao 8, é por Bultmann e sua escola reconhecido como um obstáculo sério à sua teoria racionalista. O obstáculo fatal, segundo a expressão usada pelo próprio Bultmann em Querigma and Mythos 1. Paulo terá sido incoerente consigo mesmo. Olha o que ele diz, olha o que um racionalista diz. Vocês vão ver agora o que um racionalista, um ateu, fala sobre essa passagem. Ele diz que São Paulo foi incoerente, que dizer que Jesus ressuscitou de forma corpórea é uma loucura. Mas esse texto não tem nenhuma modificação. O racionalista Bultmann, ele admite que se São Paulo realmente disse isso, e as provas são capitais sobre esse assunto, São Paulo teria sido incoerente. Só posso compreender o texto de 1 Coríntios 15, do 1 ao 8, como tentativa de apresentar a ressurreição como um fato objetivo, merecedor de fé. Apenas posso dizer que Paulo, levado por sua apologética, caiu em contradição consigo mesmo. Além do testemunho forte do Novo Testamento, como vimos aí nessa passagem da primeira carta aos Coríntios, nós temos um segundo ponto importante: o destemor dos apóstolos. A coragem impressionante desses discípulos escolhidos por Jesus. Seria completamente incompreensível o êxito e a coragem dos apóstolos em transmitir a mensagem de Jesus Cristo se realmente, após a ressurreição, eles não tivessem realmente visto Jesus ressuscitado. Porque antes, durante a paixão e morte, eles fugiram. A mensagem só perdurou quando eles realmente viram que Jesus teria ressuscitado. O êxito e a persuasão da pregação dos apóstolos é fato e é uma prova cabal de que eles realmente testemunharam a ressurreição corpórea de Jesus. Seu encontro com Cristo vencedor também não se explicaria a cristologia pascual, ou seja, a doutrina concernente a Cristo morto e redivido da Igreja Antiga. Com efeito, os apóstolos e os primeiros cristãos não somente se reconciliaram com a ideia de um Messias padecente, sofredor, mas também com a de um Messias ausente, que voltará no fim dos tempos. Levemos em conta, outro sim, que apesar do seu estrito monoteísmo, os apóstolos no culto sagrado associaram Jesus a Deus Pai, reconhecendo-lhe grandeza e dignidade divinas. Nada disso teria podido ocorrer se os discípulos não tivessem visto o Senhor ressuscitado e se ele não vivesse de fato na igreja nascente mediante o Espírito Santo prometido aos apóstolos. Junto com essa questão da coragem dos apóstolos, nós podemos olhar para um exemplo bem detalhado: a conversão de Paulo. De ferrenho perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos de Jesus. Essa transformação de Paulo só tem uma justificativa plausível se ele realmente testemunhou Jesus ressuscitado a caminho de Damasco. Um outro ponto importante: o que os discípulos anunciaram quando começaram a pregar? O que diz o quinto livro do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos? Pedro, no dia de Pentecostes, explica à multidão o fenômeno das línguas. Atos 3, Pedro, apelando para a obra salvífica de Cristo, esclarece como e por que um paralítico foi curado à porta do templo de Jerusalém. Atos 4, diante do Sinédrio, que é o tribunal judaico, Pedro explica as ocorrências da última Páscoa. Em Atos 5, a mesma coisa. Em Atos 10, Pedro, em casa do centurião romano Cornélio, faz uma síntese do plano de Deus, apresentando
a morte e a ressurreição de Jesus como ponto central. Paulo em Antioquia da Pisídia faz o mesmo. Nessas passagens dos Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar locuções bíblicas bem antigas. E o que isso significa? Que existem muitos hebraísmos nessas passagens que nós resumidamente elencamos. Esses hebraísmos nos mostram que estamos diante das camadas mais antigas e das linhas mestras da pregação dos apóstolos, que tinham como centralidade a morte, ou melhor, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. São, portanto, esses trechos que nós vimos aí em Atos 2, essas passagens de Atos dos Apóstolos, testemunhos escritos mais importantes e mais antigos sobre a ressurreição corpórea de Jesus Cristo e, portanto, com grande valor histórico. Jesus de Nazaré é o centro dessa pregação. Ele é anunciado pelos profetas, ele é figura histórica, pois há referências ao seu nascimento na casa de Davi, ao seu ministério público precedido pela pregação de João Batista. Ele foi ressuscitado dentre os mortos, ponto alto de toda a pregação. A ressurreição revela o significado da existência de Jesus, de tal modo que o Evangelho, a Boa Nova, é essencialmente um anúncio da ressurreição. Diz São Paulo em Antioquia: é-nos-vos anunciado a Boa Nova. Deus cumpriu para nós, os filhos, a promessa feita a nossos pais, ressuscitando a Jesus. Conclusão: procurando resumir numa palavra a missão dos apóstolos, Pedro diz que a sua tarefa principal é a de ser testemunhas da ressurreição. Isso está lá em Atos 1, versículo 22. Portanto, como nós sabemos em 1 Coríntios 15, 14, vazia seria a fé de todo cristão se Jesus não tivesse ressuscitado. Olha a seriedade, meus irmãos, que devemos ter em afirmar que a ressurreição é um fato histórico. Vejam aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã, é vazia a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Um outro ponto interessante é a figura do Messias no Antigo Testamento. Para os judeus, o Messias profetizado, para os judeus, nós temos alguma coisa sobre a profecia da ressurreição no Antigo Testamento. Mas para a corrente majoritária do judaísmo, o Messias não ressuscitaria. Por que ele não ressuscitaria? Porque eles estavam esperando um líder militar, um líder que não morreria. Portanto, aquilo que os apóstolos recebem como uma mensagem que contradizeria o Messias judaico, Jesus ressuscitou, Jesus morreu e logo ressuscitou, ele não é o tal líder militar que os judeus estavam esperando. Apesar desse contratestemunho na vida de Jesus, os apóstolos, na sua coragem, perceberam que as profecias do Antigo Testamento estavam incompletas, ou estavam mal interpretadas, melhor dizendo, e mantiveram a sua fidelidade em Jesus, porque ele havia verdadeiramente vencido a morte. Eles testemunharam Jesus ressuscitado, e como já foi dito, apareceu a centenas de pessoas. Se os apóstolos não tivessem tido esta experiência de verem Jesus ressuscitado, como o próprio Jesus apareceu a São Tomé e pediu para ele tocar nas suas feridas e no seu lado, nas chagas das mãos, onde tinham sido fincados os pregos, e na ferida ao lado, se eles tivessem tido realmente essa experiência, eles não teriam se posicionado em anunciar Jesus ressuscitado. Como nós temos lá em 1 Coríntios 1, 23, quando seria um escândalo para os judeus um Messias ter sido crucificado, com esta mesma linha de pensamento, o fato de que os apóstolos aceitaram a ressurreição de Jesus porque realmente viram Jesus ressuscitado é um enigma, se realmente eles não tivessem presenciado Jesus ressuscitado. Porque, volto a dizer, para os judeus, o Messias não morreria e nem ressuscitaria.
ele seria um líder militar e levaria os judeus à libertação, inclusive material. Então, os apóstolos insistindo nesse Cristo ressuscitado, nesse Cristo que padece, dá vida por uma multidão e ressuscita, eles só persistiram nessa pregação porque realmente presenciaram Jesus glorificado, redivido. Nós percebemos que os apóstolos estavam completamente desanimados quando Jesus morreu. Eles só voltaram realmente à pregação, à evangelização, quando aconteceu o quê? Uma autenticação objetiva, a evidência objetiva, melhor dizendo, de que Jesus estava entre eles. Eu já citei para vocês o episódio de Tomé. Também poderia citar os discípulos de Emaús, o episódio em que Jesus aparece ressuscitado. Em outro momento, Jesus nega ser um mero espírito e pede para palpar as suas mãos, as suas feridas. Então nós percebemos aí que os apóstolos só mudaram de ideia quando Jesus mostrou para eles a evidência objetiva da ressurreição corporal e material. Percebemos que quem lê os evangelhos vai analisar que Jesus não aparece por causa da ansiedade, da expectativa dos apóstolos. Os apóstolos estão reticentes em acreditar na ressurreição corpórea de Jesus. A ressurreição de Jesus foi um fato material que surpreendeu os apóstolos e não foi simplesmente uma forçação de barra, um fruto da ansiedade ou da alucinação coletiva dos apóstolos. Jesus aparecia de maneira imprevista quando menos os apóstolos esperavam. A gente percebe nas aparições que é Jesus que toma a iniciativa de aparecer de forma glorificada e também de desaparecer, que esse poder de aparecer e desaparecer mostra que o corpo ressuscitado de Jesus não está preso ao tempo e ao espaço. Portanto, ele está além da matéria, é um corpo ressuscitado, não é um fantasma, até porque ele podia comer com os apóstolos, ele podia caminhar com os apóstolos podiam tocá-lo, mas ele aparecia de maneira imprevista e quando ele desejava, o que impede a explicação de que se trataria, como eu já falei, de uma alucinação coletiva ou de uma ilusão dos apóstolos. Enfim, as aparições de Jesus ressuscitado estão longe de serem subjetivas. A próxima prova fala sobre o sepulcro vazio. Em Marcos 16, do 1 ao 8, nós vemos que mulheres encontram o sepulcro de Jesus completamente vazio. Isso se deu na manhã de domingo. Maria Madalena encontrou o sepulcro vazio e avisou Pedro, que também viu esse sepulcro vazio. Qual seria o valor histórico dessas narrações? Os evangelhos dão a entender que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, homem rico que se serviu de uma rocha ainda não utilizada para tal fim. Por conseguinte, o sepulcro de Jesus devia estar em lugar conhecido. A visita das mulheres ao túmulo correspondia bem aos costumes da época. A notícia de que as mulheres encontraram vazio o sepulcro de Jesus não pode ter sido forjada pela igreja antiga. Quem inventasse não teria apelado para dizeres de mulheres, já que as mulheres outrora eram tidas como testemunhas pouco fidedignas. Refere São Lucas que as mulheres, tendo encontrado o sepulcro vazio, disseram isso aos apóstolos, mas suas palavras pareceram-lhes um desvario e eles não acreditaram. Olha o valor testemunhal das mulheres daquele tempo. Pedro, no entanto, pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, apenas viu as ligaduras e voltou para casa admirado com o que sucedera. Os inimigos de Jesus não negaram que o túmulo estivesse vazio, mas unicamente trataram de explicar o fato por vias diversas. Eis, por exemplo, o que se lê em Mateus 28, do 11 ao 15. Enquanto as mulheres iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade participar aos príncipes dos sacerdotes tudo o que havia sucedido. Eles reuniram-se com os anciãos e, depois de terem deliberado, deram muito direito aos soldados com esta recomendação: dizei isto,
Os seus discípulos vieram de noite e roubaram enquanto dormíamos. E se o caso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e faremos com que os deixe tranquilos. Recebendo o dinheiro, eles fizeram como lhes tinham ensinado. E essa mentira divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Vê-se, pois, que a tradição de sepulcro vazio é historicamente bem fundada. Ela tem sentido profundo para os cristãos. Sim, ela quer dizer que a mensagem da ressurreição de Jesus implica algo mais que o fato de que a causa de Jesus continua, como diz a teoria de Marx. Ela incute que existe continuidade entre o crucificado e o ressuscitado. A vida terrestre de Jesus não foi uma fase ultrapassada da existência de Cristo, mas continua presente no corpo do Senhor. O Cristo que ressuscitou é o mesmo que morreu na cruz, possui o mesmo corpo, embora de maneira diversa. Deve-se dizer também que a ressurreição de Jesus, a qual ninguém assistiu, deixou de si um sinal impressionante na história humana, o sepulcro vazio. Eis porque a questão do sepulcro vazio não é secundária ou pouco importante. Diante de tudo isso que a gente falou, a gente pode afirmar que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. O fato, por exemplo, de ninguém ter visto Jesus ressuscitar não invalida-o como um fato histórico. Fato histórico é aquele que se situa no tempo e no espaço. Ora, a ressurreição de Jesus aconteceu no tempo e no espaço. Logo, é um fato histórico. Eu pergunto a vocês, teria que ter uma pessoa dentro do sepulcro para assistir à ressurreição, para a ressurreição ser um fato histórico? Não. O fato da ressurreição de Jesus ter gerado as consequências que nós já falamos, Jesus ter aparecido ressuscitado, o destemor dos apóstolos, o êxito e a persuasão da pregação dos apóstolos, as testemunhas, as centenas de testemunhas oculares que presenciaram Jesus ressuscitado, todas essas consequências elas formam aquilo que nós chamamos de certeza moral da própria historiografia. Certeza moral da própria historiografia. Não é necessário que nenhuma pessoa esteja em um local presenciando um fato para que ele seja histórico. Nós temos que ver o antes e o depois. E isso acontece com a ressurreição de Cristo. O sepulcro foi lacrado. Dentro do sepulcro, o que existia? Apenas o corpo de Jesus. Ninguém poderia testemunhar a ressurreição porque o sepulcro estava lacrado. Mas eles presenciaram, por exemplo, a consequência da ressurreição. E o que foi a consequência? Jesus ressuscitado, aparecendo às pessoas, evangelizando as pessoas, estando entre os apóstolos. Como eu já falei e volto a repetir, a esse quadro bem estruturado nós chamamos de certeza moral da historiografia. Vou explicar de uma forma bem simples. Imagine que alguém tenha se suicidado durante a noite. Ninguém viu o cara se suicidar, mas ele aparece enforcado de manhã no seu quarto. Não é um fato histórico? Ninguém presenciou que ele se suicidou, mas diante de todas as evidências não foi um suicídio? Caso de alguém simplesmente que morre durante a noite, morre dormindo. Os parentes acordam e veem a pessoa morta em seu leito. Ela não morreu realmente, mas ninguém presenciou a morte dessa pessoa, mas ela aconteceu no tempo e no espaço e gerou consequências. Existe aí a certeza moral da historiografia. Portanto, assim como esta morte de uma pessoa que morre dormindo, ou alguém que se suicidou à noite e ninguém foi testemunha, da mesma forma é a ressurreição de Jesus. Ninguém presenciou dentro do sepulcro Jesus voltar à vida, mas ele aparece ressuscitado durante vários dias, diz a tradição, durante 40 dias e com centenas de testemunhas, gerando consequências incríveis, como nós vimos aí, o destemor, a coragem dos apóstolos de prosseguir com a evangelização. Todas essas consequências mostram
dentro da lógica e da própria história, que a ressurreição é um fato histórico. Pedro, inclusive, é taxativo em afirmar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Se trata, meus irmãos, de um fato histórico, não de uma metáfora, não de uma tentativa de mostrar que a mensagem de Jesus sobreviveu à morte de Jesus. Sabeis o que ocorreu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar fazendo bem. E nós somos testemunhas do que ele fez no país dos judeus em Jerusalém. A ele que mataram, suspendendo-o de madeiro, Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, a nós que comemos com ele, depois da sua ressurreição dentre os mortos, e mandou-nos pregar ao povo. Isso está lá em Atos 10, de 37 ao 42. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia é um fato histórico colocado dentro de um conjunto de outros fatos históricos em que os apóstolos confirmam cabalmente de que eles são testemunhas oculares. Isso é muito importante para a história enquanto ciência. Esta certeza moral fornece ao homem a justificativa de que ele pode sim, à luz da fé e da razão, aderir à crença de que Jesus ressuscitou. É um ato razoável, inteligente e digno, e não um ato cego, imaturo ou infantil. Porque essa ressurreição, ela é revestida de provas históricas, revestida da certeza moral da historiografia, ou seja, existem consequências sérias que confirmam a ressurreição enquanto fato histórico e permitem que sim, o ser humano razoavelmente creia na ressurreição de Jesus como um fato material. Crer na ressurreição de Jesus não é, portanto, um ato infantil ou um ato baseado em mitologia. Muito mais porque as pessoas não se aprofundaram de forma suficiente para crer na ressurreição enquanto fato material. A pessoa que sem preconceitos e sem negar a possibilidade do milagre, e quanto à autoria de Deus, nós vemos aí milagres, inclusive até hoje autenticados pela medicina. Às vezes não são nem autenticados pela Igreja Católica, mas são autenticados pela medicina. Então, a pessoa que sem preconceitos e sem negar a possibilidade do milagre, ele pode sim crer na ressurreição de Cristo. Diante das evidências, vai perceber que se trata de algo completamente razoável. Para terminar o nosso vídeo, que ficou um pouquinho longo, mas foi necessário, porque é um vídeo muito importante sobre a historicidade da ressurreição de Cristo, eu vou citar mais um texto histórico que confirma a ressurreição de Cristo. Mas eu não vou falar da Bíblia. Eu termino o vídeo com um texto histórico que não é bíblico e nem foi escrito por um cristão. É o texto histórico do historiador judeu Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi filho de Matias e, após se tornar um cidadão romano como Tito Flávio Joséfo, foi um historiador e apologista judaico romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou in loco a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro imperador. As obras de Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I d.C. Suas obras mais importantes são Guerra dos Judeus, de 75 d.C., e Antiguidades Judaicas, de 94 d.C. O primeiro é fonte primária para o estudo da revolta judaica contra Roma, enquanto o segundo conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica. Estas obras fornecem informações valiosas sobre a sociedade judaica da época, bem como sobre o período que viu a separação definitiva do cristianismo do judaísmo e as origens da dinastia Flaviana, que reinaria de 69 a 96 d.C.
Esse historiador escreveu exatamente durante o lapso temporal em que Jesus se encarnou, em que Jesus apareceu publicamente, em que Jesus morreu e ressuscitou. Nós vamos ver um pedacinho desse texto, de um texto de Flávio Joséfo, na obra Antiguidades Judaicas. Veja o que ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele o fez crucificar. Os que haviam amado durante a vida não abandonaram depois da morte aquilo que nós falamos. Após a morte, os apóstolos se tornaram corajosos em pregar a mensagem de Cristo. Por quê? Antes, acovardados fugiram no momento da crucificação e morte de Jesus, mas depois prosseguiram no anúncio do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque viram Jesus ressuscitado. E olha o que diz o historiador judeu. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. Bem, gente, eu poderia terminar com esse texto histórico não bíblico, mas nós temos outro texto. Esse é pesado, esse é forte, que nós acabamos de ler. Mas nós temos um outro, que é um texto apócrifo, de uma carta de Pilatos a Herodes, que também confirma a ressurreição. Não foi boa ação que por teu incitamento pratiquei, quando os judeus me trouxeram Jesus chamado Cristo. É uma carta de Pilatos ao rei Herodes. Depois de ter sido crucificado, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como me foi comunicado até pelo centurião. Eu mesmo decidi mandar emissários a Galiléia. Lá foi visto em seu próprio corpo e em sua exata fisionomia. Vou repetir. Lá foi visto em seu próprio corpo e em sua exata fisionomia. Com a mesma voz e com os mesmos ensinamentos se manifestou a mais de 500 homens tementes a Deus. O mesmo episódio que nós já citamos, mas que está nas Sagradas Escrituras. E continua Pilatos. Estes difundem o seu testemunho sem nenhum medo. Pelo contrário, anunciam sempre com maior coragem a ressurreição e um reino eterno. Parece que o céu e a terra se alegram com seus santos ensinamentos. Bem, gente, vocês viram aqui algumas teorias contra a ressurreição. Vocês viram aqui várias teorias a favor da ressurreição. O testemunho forte de todo o Novo Testamento, o testemunho dos apóstolos, a certeza moral da historiografia e textos históricos não bíblicos, que mostram o quê? Que Jesus realmente ressuscitou, literalmente falando. Eu peço que vocês revejam esse vídeo, compartilhem se vocês gostaram, deixem o seu like. Muito obrigado por tudo, desculpe o vídeo ter ficado muito longo, mas era necessário para o aumento da nossa fé. Que Deus nos ajude a compreender essas palavras e evangelizar os nossos irmãos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.